Olá pessoal, eu sou a Agatha Lacerda e o nosso vídeo de hoje vai responder a seguinte questão. Você já foi sócio de alguma empresa e hoje não é mais? Sabe até que ponto vai a sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas? Nós vamos responder no vídeo de hoje. Bom, o artigo 10 da CLT já diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos adquiridos pelo empregado. É claro que o legislador aqui ele estava se referindo a alterações no contrato social, como é o caso, por exemplo, da sucessão de empresas. E o que é sucessão trabalhista? Por exemplo, A vende a sua empresa para B e entre eles existe um acordo. A, quando vende, diz o seguinte: você vai comprar minha empresa, mas pode deixar que eu me responsabilizo pelos débitos trabalhistas. Bom, agora se o empregado do dono, que é o B, entrar com uma ação trabalhista, ele pode ignorar esse acordo que foi feito entre os dois e cobrar diretamente de B, que é o sucessor. Bom, mas e aí como fica no caso de um sócio que se retirou da empresa? Ele é um ex-sócio agora. Bom, com a reforma trabalhista foi inserido o artigo 10A, que fala a respeito dessa situação do sócio retirante. Vamos ver o que ele diz então. Artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Bom, vamos dar uma pausa aí na leitura do artigo para nós explicarmos essas condições. Então, o artigo fala o seguinte: que o sócio retirante, ele será responsável pelos débitos trabalhistas daquelas ações que forem ingressadas até 2 anos após a averbação da saída dele. Então, é o seguinte: o sócio, ele não pode sair da empresa só de boca, só por um acordo verbal. Essa saída dele, ela deve ser legalizada. Aqui em São Paulo, essa averbação feita no contrato social é feita pela JuSesp. Então, dessa data da averbação até 2 anos, as ações trabalhistas ingressadas nesse período, ele será responsável. Outro ponto desse artigo também é que o ex-sócio ele responderá proporcionalmente ao tempo em que ele foi sócio pelas obrigações trabalhistas. Então, por exemplo, ele foi sócio durante 2 anos de uma determinada empresa. E aí tem um empregado lá que trabalhou durante 3 anos. Então, se esse empregado ingressar com uma ação trabalhista, ele vai ser responsável apenas pelos 2 anos desse contrato de trabalho em que ele esteve figurando como sócio. A responsabilidade será proporcional. E continuando a leitura do artigo, ele fala a respeito de uma ordem de preferência. Ele explica que o sócio retirante, ele será responsável subsidiariamente. Ou seja, primeiro o empregado ele deve querer penhorar ou tentar a penhora dos bens da empresa. Se a empresa não tiver bens, vai para os bens dos sócios. E aí, se esses sócios atuais não tiverem nenhum bem, aí sim é que vai para os bens do sócio retirante. Então existe aí uma ordem para a execução dos bens. E agora, caso a saída do sócio tenha ocorrido por fraude, ele poderá ser responsável solidariamente com todos os outros sócios atuais e também com a empresa. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Aproveite também para convidar os seus amigos para se inscreverem e ficarem sabendo de seus direitos. E além disso, vocês podem concorrer a prêmios. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.